canal Governança em Foco apresenta a palestra As Cobranças da Cidadania, Paradigmas para um Novo Governo, com Cláudio Porto, presidente da Macroplan. E eu gostaria de convidar, então, para que venha ao palco o tema deste último painel, que será moderado pelo Luiz Augusto, Cobranças da Cidadania, Paradigmas para um Novo Governo. E para falar sobre esse tema, por favor, venha ao palco Cláudio Porto, por gentileza. Ele é diretor-geral, diretor-presidente da Macroplan, que estará agora nos brindando com o seu pensamento, enfim, trazendo aqui as suas inquietações e provocações para nós todos. A questão, a minha abordagem aqui é o seguinte, eu acho, para que vocês entendam, eu procurei montar uma apresentação, eu acompanho há muitos anos cenários brasileiros, questões do Estado, a Macroplan trabalha há muito tempo com a administração pública, desde o nível federal até municípios, no Brasil inteiro. Mas o ponto de vista que eu tentei assumir aqui foi a do cidadão comum, cidadão brasileiro. Então, isso é a fala de um cidadão brasileiro que tem um certo grau de informação e discernimento a respeito desse tema. Mas o ponto de vista, que eu assumo a partir daqui, é do cidadão que vota, se desilude, que paga um bocado de imposto, né, e, às vezes, não vê o retorno, né, tá certo? Que vive... Quem mora no Rio de Janeiro aqui? Hein? Tem uma boa parte, pronto, que vive num lugar onde a gente assiste um Estado colapsar, não é? Então, e que fica avisando, atenção, Brasil, se você fizer bobagem como eu, você vai ser igual a mim amanhã, não é? Então, tem essa questão, um lugar bonito, bacana, tudo, bom, enfim. Então, o ponto de vista que eu assumo é a questão da cidadania, mas tem um foco especial que é a reforma e reinvenção do Estado brasileiro. Nesse sentido, a minha fala, eu vou, em primeiro lugar, colocar como o Estado não é um fim em si mesmo, embora, às vezes, talvez o Jorge Caldeira, que tem explorado isso, o Estado foi criado, né, para o Brasil para a finalidade, a missão dele foi cobrar imposto, né, de quem produzia e trabalhava, para sustentar quem não produzia nem produzia nem trabalhava, né, mas, enfim, isso é outra história, mas vou tentar colocar o Estado, primeiro, numa perspectiva dentro do cenário brasileiro, com algumas premissas, e, em seguida, nós vamos explorar, né, um ponto que a gente chama assim, as evidências da crise do Estado brasileiro hoje, estou chamando o esgotamento do Estado, e de alguma das principais causas a respeito de como essa crise chegou. E, finalmente, fazer uma proposta de uma agenda estratégica para o que a gente chama. Essa crise chegou a um tal ponto que não se resolve mais com tratamento clínico. Nós vamos ter que fazer um tratamento cirúrgico e, talvez, junto com ele, um psiquiátrico também e cultural. Então, é uma agenda não só de reforma do Estado, mas também de reinvenção do Estado brasileiro para inseri-lo no século XXI e resgatar a capacidade dele servir a nós, cidadãos, né? Então, tem aí, falar um pouco também de uma estratégia de implantação. Então, depois, um pouco nesse sentido. E o primeiro ponto que eu queria perguntar para vocês é assim, vocês estão animados com o Brasil? Hein? Eu vou dizer para vocês que a minha opinião pessoal é a seguinte, com o Brasil real, né, a gente fazendo uma avaliação estratégica, dá para continuar a ficar animado, né? Eu acho que não dá para ficar animado com o sistema político e com a conformação que o Estado brasileiro assumiu hoje. Então, primeiro ponto, vamos olhar um pouco o Brasil em perspectiva. E tem um primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, o Brasil tem ativos estratégicos muito valiosos que sustentam uma atratividade diferenciada do nosso país nesse mundo globalizado. Existem evidências para isso. Eu não vou ficar lendo aqui com vocês, mas, por exemplo, você tem desde a questão da ampla disponibilidade de recursos naturais, mas que são valiosos no século XXI, até uma sociedade que é interessante, é meio paradoxal, tem muitos defeitos, nós como sociedade, mas que tem, né,
alta propensão à cooperação com capacidade, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com situações difíceis e complexas. Então, temos ativos, e são ativos que são vistos e reconhecidos e valorizados no mundo inteiro. Tanto que, aqui no Brasil, né, operam, atuam, né, as principais empresas multinacionais do mundo, e o Brasil continua, apesar de todas essas confusões, algumas delas e crises, algumas delas que são made in Brasil, nós continuamos a ser uma das fronteiras mais atrativas para investimento estrangeiro. Então, é só um ponto assim, porque um dia chegará onde a gente vai se organizar e, de fato, fazer, né, com que esses ativos estratégicos eles sejam a principal mola propulsora, né, da nossa inserção global e da conquista de alcançar um nível de país desenvolvido e próspero, né, e com qualidade de vida. No entanto, nós temos passivos estratégicos que comprometem muito a nossa competitividade e, sobretudo, a nossa capacidade de crescer de modo sustentável. Aqui tem uma lista de 7, né, e eu vou focar em 2. Né? Muitos pontos foram mencionados na palestra do Wagner e outros pontos assim, mas eu queria colocar que meu foco principal vão ser nesses dois pontos assim, que isso tem muito a ver com o nosso sistema político e com o nosso Estado. Né? De um lado, são esses entraves institucionais que restringem a competitividade sistêmica, né? Aí tem uma série de questões aí que eu não vou me alongar muito, mas que a gente, como cidadão, como consumidor, né, e mesmo como contribuinte, como usuário de serviços, a gente convive com eles diariamente, né? E um sistema político e um Estado que estão corrompidos e parcialmente capturados por grupos de interesse chamados corporações extrativistas. Né? Então, o Estado, que foi uma belíssima criação humana para atender a necessidades do bem comum, né, ele está capturado para, ao invés de atender ao conjunto da sociedade e cidadãos, tem uma boa parte dele, de suas competências, que, né, independente da nossa vontade ou não, como gestores públicos ou protagonistas ou contribuintes, terminam estando mais a serviço de determinadas corporações ou grupos de interesse. Mas aí, um primeiro grande problema que nós estamos vivendo, eu acho que tem muitos de nós que estão sentindo no bolso, né, ou na cabeça, ou em ambos, é quando a gente olha a questão do crescimento do Brasil em perspectiva, numa perspectiva de longo prazo. E eu vou me permitir aqui só colocar para vocês, fazer uma leitura conjunta com vocês, assim, do Brasil dos últimos 100 anos, né, ou de quase 100 anos. Primeiro, o seguinte, Wagner tinha mencionado isso. Entre 1930 e 80, o PIB brasileiro cresceu, em média, 6,5% ao ano. Bem acima da média mundial, né, que de 13 a 50, que estou no período das duas grandes guerras, né, cresceu um pouco menos de 2% ao ano, e de 50 a 80 cresceu 4,5%. Né? Então, 50 anos, assim. Se dizia que o Brasil era assim, o caso. Né? Assim. No entanto, desde o início da década de 80, ou seja, em plena ditadura militar, a última que a gente teve, o desempenho da nossa economia se deteriorou fortemente. E nos últimos 35 anos, nós crescemos a uma média de 2,3% ao ano, ou seja, abaixo da média mundial. Ou seja, nós crescemos, em média, 1,2% ao ano menos do que o mundo. No momento que o mundo está acelerando, então nós estamos ficando para trás. Outro ponto aí para a gente ter uma ideia do tamanho da encrenca. Pesquisa do meu colega Armando Castelar. Entre 80 e 2015, a produtividade do trabalho no Brasil cresceu, em média, 0,2% ao ano. E aí vem a pior parte.
né, que é o seguinte: mantido este ritmo de produtividade, né, somente daqui a 100 anos, eu quero repetir para vocês, daqui a um século, tá? Daqui a 100 anos, nós alcançaremos um padrão de vida semelhante ao que Portugal tem hoje. É por isso que tem um bocado de brasileiro que pode, que diz, não dá para eu esperar 100 anos, não, então vou para lá. Esse é o tamanho da nossa encrenca, né? E um dos problemas que comprometem o nosso crescimento é exatamente a questão de um conjunto de disfunções e distorções que foram se acumulando, né, no entorno do Estado brasileiro. De modo que, num trabalho que eu recomendo aqui, que está mencionado aí, que foi publicado em 2015, Marcos Lisboa, Mansueto Almeida e Samuel Pessoa, né, concluíram que, a menos que uma extensa agenda de reformas no Brasil seja implementada, com a reversão do aumento do gasto público, o Brasil estará condenado, na melhor das hipóteses, a uma longa estagnação. Então, esse é o quadro. E aí, a grande questão é como vai evoluir essa agenda de reformas e mudanças políticas, econômicas e institucionais no Brasil nos próximos 20 anos, né, porque não é uma agenda que se resolve com um ano, infelizmente. E aí, isso aí é tema de outra palestra minha, que não vou me aprofundar aqui, mas apenas para mencionar que, né, uma das questões centrais, uma das reformas centrais para que a gente volte a ter chance de crescer de um modo sustentado e a médias superiores ao do mundo, como é superar o atraso, é exatamente a questão da reforma do Estado. Então, agora, a partir daqui, eu vou tratar esse tema, sempre olhando da perspectiva do cidadão. Primeiro ponto, quando eu me refiro ao Estado brasileiro, eu estou me referindo aos 3 poderes, e mais aqueles adjacentes, quer dizer, é o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e mais o Ministério Público, com os tribunais e tudo, esse ponto aqui, incluído. E aos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Então, é todo o aparato, que eu vou chamar assim, público, que está aí. E a nossa premissa fundamental é de que o Estado brasileiro, que foi instituído na Constituição de 1988, ele hoje experimenta uma crise de natureza estrutural. Ele é um Estado que está esgotado, é muito caro, entrega pouco para o quanto custa, sustenta privilégios inaceitáveis e está ficando obsoleto. Então, essa é uma questão, eu não estou fazendo nenhum julgamento moral da questão da qualidade do Estado, apenas essa premissa está construída com base em evidências, algumas delas que eu vou demonstrar para vocês aqui. E, neste sentido, a reforma e reinvenção do Estado brasileiro é uma condição necessária para a gente voltar a ter chance de crescer e trilhar uma rota de prosperidade que sejam sustentáveis a médio e longo prazo. Ou seja, não é com remendos. Eu tenho grande admiração, e nós já trabalhamos muito nessa questão chamada choque de gestão. Choque de gestão é necessário, é importante, mas não é suficiente, é encrenca muito maior. Então, a gente tem que ir, ou seja, para enfrentar o problema de frente, e parece que é cada vez menos tempo disponível que a gente tem, nós temos que ir muito além de um choque de gestão. O que eu vou ver com vocês agora é exatamente mostrar algumas evidências do esgotamento do nosso Estado, ou das disfunções que ele acumulou, e se transformou num obstáculo à nossa competitividade e capacidade de crescer. Seria uma agenda de reformas que se colocaria para nós. O primeiro ponto é o seguinte: o nosso Estado ele é mais pesado do que a média do Estado dos países em desenvolvimento, né? Isso é um estudo do Banco Mundial, que foi divulgado em 2015, chamado Retomando o Caminho para a Inclusão, o Crescimento e a Sustentabilidade, está disponível na internet, eu recomendo esse estudo para vocês, é muito bem feito, né? Mas você note ali o seguinte, eu vou dar só um dado para vocês. Pelo Estado brasileiro, transitam cerca de 40% da renda nacional. 34% aproximadamente de tributos, numa média, e 6% de déficit público. Ou seja, de cada 10 que se produz,
4 vão para a mão do Estado. Então, esse é um ponto. É por isso que, queiramos ou não, gostemos de Estado ou não, sejamos os liberais os mais ortodoxos possíveis, né? Qualquer questão, o futuro do Brasil passa por dar um freio de arrumação no Estado. Porque a questão é a seguinte: num mundo competitivo e globalizado, sustentar um Estado que pesa mais do que outros países, veja ali o índice do Chile, por exemplo, que é o Estado mais rico da América do Sul. O Chile tem uma carga de gasto muito inferior, né, não chega a 30% do caso comunense. Então, é um peso grande que a gente tem que colocar. Lembrando, mais uma vez, o seguinte, que o Estado não cria recursos, o Estado arrecada recursos que são criados por nós. Um segundo ponto, assim, é a má qualidade dos serviços públicos. É a questão assim, custa caro, e se custasse caro, mais que o retorno fosse na mesma proporção, como, por exemplo, nos países escandinavos, tudo bem, aí vale a pena. Mas aqui, por exemplo, veja a tragédia que está acontecendo com nossa insegurança pública. E aí, já estudiosos recentes que colocam o seguinte: mudou de patamar a questão do crime organizado no Brasil. Mudou de patamar. Passou agora, é uma força que tem um poder, né, que não é desprezível no caso, né, que tem aqui. Vejam, por exemplo, como nós, embora a gente gaste em educação proporções semelhantes ao dos países desenvolvidos, vejam o desempenho das nossas redes. As metas do IDEB para 2015, que saiu até um balanço agora, e boa parte delas não foi alcançada, né? Para 2015, nós não alcançamos nenhuma, né, do que está dentro do padrão, que seria o padrão da OCDE de 2003. Boa parte de nós tem plano de saúde privado. Por quê? Porque a saúde pública, né, embora tenha uma ideia muito generosa e interessante, que é o chamado Sistema Único de Saúde, ela não nos dá segurança suficiente para a gente depender apenas de saúde pública. Então, quem tem um pouquinho de recurso, termina, né, se virando com um plano de saúde privada. Outra questão aí é a questão de que, além de custar muito, o gasto tem má qualidade, tem improdutividade. Eu vou trazer só para vocês um exemplo municipal. Tem aqui o custo isso aqui são 3 municípios em comparação, que não são municípios quaisquer. São 2 capitais, Florianópolis e Campo Grande, e Blumenau, que, né, no ano de 2009, tinham essas notas no IDEB, né, no ensino fundamental. Todos 3 com a mesma nota. Note, no entanto, que quanto cada ponto de IDEB era muito mais barato em Blumenau do que em Florianópolis, embora sejam 2 cidades do sul do país. Não é? O que é que aconteceu, por exemplo? Não, mas tem que botar mais recursos na educação, etc. e tal. Tudo bem. Vamos ver o que é que aconteceu 6 anos depois. Né? Note que Campo Grande aumentou quase cerca de 25% o seu custo e o IDEB subiu de 5,2 para 5,4. Né? Florianópolis, que já estava caro, melhorou um pouco mais, mas, de fato, aí o grande diferencial é o seguinte: vejam Blumenau, quase sem aumentar o custo, ele subiu bastante no IDEB. Né? É o mesmo ensino fundamental, né? Rede pública. Tem 3 cidades que têm um padrão de desenvolvimento bem razoável, gastos completamente distintos, né, níveis de performance completamente distintos. Se você vai para a saúde, é a mesma coisa, se você vai para a segurança, é a mesma coisa, né? Então, tem esses pontos todos aí. Agora, para a gente não ficar só no executivo, eu quero dizer o seguinte, assim, o legislativo e o judiciário também fazem a sua parte de ser um peso para a gente, né? O Legislativo Federal é um dos que mais pesa em termos relativos à população. Nosso Legislativo custa 10 vezes mais que o da Espanha ou do Reino Unido. Custa para nós cidadãos. Né? E mais de 6 vezes o dos Estados Unidos.
que é um legislativo que é muito mais atuante, né, sabe? O judiciário, o orçamento anual per capita de 2013, que está dentro aqui, ele é superior de todos os países da OCDE, menos o da Suíça e da Alemanha, né? É um judiciário que custa quase 4 vezes mais do que o Chile, por habitante, né? E quase que 8 vezes mais que o da Colômbia, nossos vizinhos aqui, né? No entanto, as taxas de congestionamento da justiça brasileira estão entre as mais altas do mundo, né? Então, é um problema, quer dizer, aqui tem um trabalho que está publicado, que depois eu vou mencionar para vocês, que tem muito mais evidências do que essas que estou mencionando aí. Quais são as principais causas dessa crise que estão aí e que nós vamos ter que enfrentar? Nós já estamos pagando o preço e vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde, né? A primeira delas é o seguinte, é que o contrato social inscrito na Constituição de 88, ele é socialmente generoso, mas ele é insustentável. Ou seja, nós criamos um Estado, né, com um conjunto de direitos. Disseram o seguinte: os constituintes de 88, embriagados para a questão da recém-democratização, né, e encantados com a ideia do Estado de bem social, Estado de bem-estar social, quando ele estava ruindo já nos países mais avançados, mas que criamos, então, uma ideia de Estado de bem-estar social que era muito pródigo em direitos, mas nos constituintes tinha pouca gente que sabia fazer a conta. E não cabe no tamanho da nossa economia. Eu estou dizendo assim, gostemos ou não, seja realidade ou não, esse Estado que foi montado, ele não cabe com os direitos, com a Carta de Direitos que tem aí, ele não cabe dentro da nossa economia. E aí começa, embora grande parte da nossa sociedade não está convencida disso. Aí vejam qual é o paradoxo. Claro que a gente está num momento de toda a sociedade brasileira está com os nervos à flor da pele, está muito pé da vida com a política, com as coisas que estão aí. Greve dos caminhoneiros. Aconteceu tudo, pesquisa da Datafolha, 87% a favor da greve. Mas quando era a favor dos caminhoneiros, que tinha que atender às reivindicações. Quando pesquisado, a pergunta seguinte é: você sabe que é você que vai pagar o preço disso por conta de aumento de imposto? Ah, eu sou contra o aumento de imposto. Eles que se virem. Então, é o seguinte, cada vez que tem um problema, se corre para o Estado tem que aumentar um gasto. Qual é a fórmula aqui no Brasil? Aumenta gasto público, e como já tem um limite de saturação, enquanto deu para aumentar imposto, foi aumentando, quando deu o limite de saturação é o seguinte: cara, o Estado que se vire, pensa que o problema é o seguinte, aí qual é a saída agora? Mais dívida pública. Mais dívida pública significa que, mais adiante, né, ou seja, a gente está naquela situação de começar a tomar dinheiro emprestado hoje para pagar a folha de pagamento do funcionamento federal. É isso, as contas já não fecham mais. Só que vai chegar no momento que não vai ter quem queira emprestar mais ao Estado brasileiro. Qual é a saída? Ou você dá um calote, que piora muito, né, ou vai gerar inflação, que é um outro tipo de imposto, que é o mais injusto e vai ferrar a nós todos, e especialmente os mais pobres. Bom, então esse é um problema, né? O segundo ponto é de que o Estado, como já foi mencionado, ele, em grande parte, foi capturado por grupos empresariais ou corporações específicas. Trago 2 exemplos para vocês. Tem um dado aqui de 14 e 15, que só de desonerações, isenções, etc. e tal, o nosso Estado, isso significou cerca de 8% da despesa do governo federal nesse período, né? Tem um dado recente de que dessas desonerações e isenções está 5,4% do PIB. Renúncia fiscal, né, ou isenções, etc. e tal. E, por outro lado, aí tem um outro dado que também foi mencionado, quer dizer, de 2001 para cá, o aumento real do funcionalismo público foi mais do que o dobro do que foi concedido no setor privado. É claro que tem uma questão aí. Havia uma certa defasagem, mas depois de que se recuperou a defasagem entre público e privado, aí a marcha continuou e o problema criou esse problema. E, além disso, né, a acumulação de, sobretudo, privilégios, sobretudo do andar de cima, né?
O custo da aposentadoria média do empregado do setor privado no INSS é cerca de R$ 1.500. De um servidor do Legislativo, a média é R$ 25 mil. Não tem coesão social que resista, sentido de solidariedade social, que resista a uma desigualdade desse tamanho. Mas o Estado brasileiro é um fabricante de desigualdades e privilégios. E isso, infelizmente, não é de hoje, não. Jorge Caldeira, se vocês forem ler o livro do Jorge Caldeira, A História da Riqueza do Brasil, né, começa desde as ordenações manuelinas em 1525. Só que, agora, ou nós bem começamos a desmontar esse Estado produtor de privilégios e desigualdade, ou nós estaremos ferrados. Nós já somos hoje um país estamos perto, estamos na zona de baixo do país de segunda divisão, nós vamos cair depois para a terceira e depois para a quarta, porque é um processo competitivo que tem em relação a isso. E, por último, tem um componente aí que causa indignação a todos, que é a corrupção em grande escala. É verdade, é uma coisa sistêmica, tem um poder corrosivo sobre as instituições muito grandes, mas, ao mesmo tempo, é preciso a gente acabar com uma história que é o seguinte, é o pensamento mágico, que muita gente tem, desde o porteiro do meu prédio, né, até colegas de professores, tudo assim. Então, é só acabar a corrupção que resolve o problema do déficit público. Não resolve. Meu colega Samuel Pessoa fez uma conta, disse que tudo que foi recuperado, agora com a Lava Jato, que é uma belíssima operação, né, dá 1 ano de déficit da Previdência. 1 ano. Tudo que foi recuperado ou que tem a ser recuperado. Então, as proporções são diferentes. O grande malefício da corrupção não é só da perda financeira, mas, sobretudo, no caráter que tem de corroer e de começar a contaminar as instituições que começam a ficar também com maus costumes, né? Muito bem, vamos agora partir para as soluções, né? Tem solução? Tem jeito? Tem, e outros países já fizeram isso ao longo do tempo, e, inevitavelmente, a realidade nos obrigará a fazer isso. Ou, então, a alternativa é a gente começar a se acostumar a viver com um Estado que estará num colapso cada vez maior, tá certo? E mais frequente, que hoje está assim no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, né, em proporções diferentes, mas vai se alastrar. Vai se alastrar. Um dia vai chegar aqui também, no Distrito Federal, né, e inclusive até em São Paulo. Então, a gente tem que ver isso. Então, qual é essa agenda? Um primeiro ponto que eu queria destacar aqui, daqui para frente, essa agenda está proposta num capítulo de um livro, que eu sou um dos coautores, Retomada do Crescimento. Aproveito para dizer, recomendo esse livro. Recomendo esse livro. Ele tem uma belíssima agenda para o Brasil, para a gente retomar o crescimento, e que vão de questões muito além do último capítulo, do qual sou um dos coautores, junto com colegas da Macroplan, que é essa reforma e reinvenção do Estado brasileiro. A única coisa que eu reescreveria está ali, uma agenda decenal, eu diria assim, uma agenda para uma geração. Então, eu já dobrei, aí é coisa para 20 anos, no mínimo, né? Mas tem esse livro, então, a boa parte das ideias, boa parte não, as propostas que estão aqui estão explanadas lá, com muito mais dados, com muito mais detalhes do que isso. Então, eu vou só passar para vocês aí os grandes highlights, e aí, na hora do debate, se der tempo, se vocês ainda aguentarem um pouquinho a fome, a gente pode, né, porque tem saída, tem boas saídas. Mas eu queria só dizer o seguinte, nós temos que acabar também com essa história de dizer o seguinte, olha, o Estado é tão ruim que a gente devia acabar com ele. Não, o Estado é uma das mais preciosas conquistas humanas, é uma conquista civilizatória, é um instrumento da sociedade que é extremamente valioso. Agora, o problema está na dosagem do Estado, né, e do que é feito com ele. Então, isso também depende de nós, cidadãos, de muitos que são gestores aqui, né, e que podem influenciar e ter um protagonismo em relação a isso. Nossa agenda, ele tem 6 focos principais e 35 estratégias. Eu não vou passar uma por uma, mas estão todas destacadas lá. Na minha apresentação, que aqui boa parte dos slides ocultos tem pelo menos os temas principais, depois vocês podem recuperar aí no portal do Conselho, né? Mas é o seguinte, o primeiro ponto, nós temos que repensar a questão dos papéis e das instituições estatais.
Nós temos que trabalhar e reinventar para a gente ter um Estado mais compacto. O Estado brasileiro é grande demais. Ele não é grande só do ponto de vista financeiro, não. Ele se mete em coisas que devia estar longe. Está muito longe. Então, é o seguinte, tem que ser um Estado que progrida muito mais no sentido da regulação e menos execução. Duas perguntas só dentro desse item. Será que a gente precisa, de fato, de uma justiça do trabalho, do jeito que é estruturada, com vara aqui, depois um tribunal estadual, depois um tribunal federal, cheio de assessor, não sei mais o quê, etc. e tal? Hein? Será que não podia ser uma vara especializada dentro do sistema jurídico? Né? Façam, aí alguns estudos, e nossa publicação está lá, né? O que a Justiça do Trabalho recupera para o trabalhador é menor do que o custo dela. Então, é aquela relação custo-malefício, sabe, na veia. Outra coisa, será que nós precisamos de tantos municípios, com tantos vereadores remunerados no Brasil todo? Você tem alguns municípios que é uma indústria de criação de município que se fez no Brasil, né, e tem vários estudos também que mostram a disfuncionalidade disso. Tem alguns municípios que eles não arrecadam zero, é zero de arrecadação própria, é tudo pendurado no Fundo de Participação dos Municípios, do FPE e FPM, né, do Fundo Federal e Nacional. E que é o seguinte, serve basicamente para sustentar a máquina administrativa. Segundo ponto, pacto federativo. O Brasil é um país muito grande e complexo para ser microgerenciado de Brasília. Então, nesse caso, nós teríamos que operar uma brutal descentralização, mas também com o seguinte, com o princípio da autossustentação. Você tem vários países onde os municípios podem falir, né? Então, tem que acabar com essa história que qualquer coisa vem aqui, é um custo de transação enorme. A gente sabe que de noções elementares de sistemas complexos, porque quanto mais complexo o sistema e mais centralizada é a sua gestão, mais vulnerável ele fica. Então, nós temos que rever brutalmente essa questão. Terceiro ponto, financiamento. Aqui eu estou me referindo ao seguinte, simplificação tributária, a ideia força, e limites para a expansão do gasto público. Atenção, limites para a expansão do gasto público federal, inclusive, estadual e municipal, e no Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e todos os outros que se arvoram a ser poder. Tem que dar uma trava nisso aí, para poder sobrar dinheiro, um pouco mais dinheiro no bolso de nós contribuintes, e para o sistema produtivo poder girar, né? Então, esse é um outro ponto. Terceiro ponto, organização e gestão das políticas e dos serviços públicos. É uma questão que nós temos que começar, se a gente quiser resgatar o Estado, nós temos que construir uma obsessão pela qualidade, produtividade e avaliação sistemática no poder público brasileiro, no setor público brasileiro. Setor privado, bem ou mal, com todas as questões, e mesmo correndo ali no protecionismo, eles conseguem ter, né, fazer isso. Aqui, muitas vezes, você falar em produtividade numa escola pública, em alguns casos, você corre o risco de ser linchado, né? No entanto, estão lá os alunos sem aula, porque tem uma indústria de absenteísmo de professor, de não ensinar, e além do pior que tem, e nenhum compromisso com a questão do resultado, tem que prestar conta, se você contratou de acordo com o procedimento, o aluno pode sair analfabeto, que não tem muito, está melhorando um pouquinho, mas está muito devagar isso. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter agora uma urgência em relação a isso. Pessoas, aí eu estou me referindo a vocês, tem uma coisa que é chamada meritocracia. Isso aí não tem jeito. Todos os países desenvolvidos, onde se tem uma boa gestão pública, quando chega nas pessoas, é o primeiro ponto. A questão do mérito. Para que a gente precisa de 100 e tantos mil cargos em confiança? Podia reduzir isso aí para 1/10, e ainda talvez fosse muito, né? Por que precisa ter tanto? Agora, tem uma coisa que está se perdendo um pouco também, é a história do espírito público, né? Você ser atendido num posto de saúde, onde muitas vezes a gente dizia que o médico nem olhou minha cara, é duro, né?
Então, tem a questão do espírito público, do servir ao público, que é muito importante também nessa nova cultura que tem. Mas a meritocracia é fundamental. Enquanto não existir uma meritocracia, a gente tolerância zero com, né, os QI aí da vida, isso erode, né, a questão. E tolerância zero com o servidor público incompetente e leniente. Não tem coisa mais desmotivante que você estar lá ralando feito um doido, e vizinho a você está outro que também foi concursado, mas não quer saber de nada, fica lá colecionando figurinha da Copa, né? E, no fim, vocês dois são promovidos pelo mesmo critério, né? E você faz o teu trabalho e o dele, e ele está lá numa boa, ainda dizendo que você é mané, é otário, né? Então, aí é fogo, aí é duro, né? Então, enfim. E no relacionamento Estado-sociedade? Aqui tem um ponto que é uma reinvenção. Nós temos que evoluir de um Estado que é fundamentalmente ainda hoje analógico, e em alguns casos que ainda herda coisa do século XIX, para um Estado digital. Eu acho que a palestra do Cláudio Gastal, ele deve ter falado um pouco sobre esses temas aí, a respeito disso, mas vocês querem coisa mais obsoleta do que um reconhecimento de firma? Ou, para a gente ser mais obsoleto, do que um cartório? Para quê? Uma vez eu estava na fila de um cartório, porque fui obrigado a fazer um reconhecimento de firma por autenticidade, né? Vou cumprir o tempo. E aí, um inglês que estava na fila disse, me explique, por favor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não consegui explicar para o cara. Eu digo, I am sorry, this is Brazil. I don't know what I'm doing here, too. No meu bad English. Fiquei pé da vida. É uma loucura. Então, tem isso. Traço do Estado brasileiro, né? Vocês já viram aquelas, eu não sei se no CFA ainda existe, porque talvez seja por obrigação do órgão de controle, umas pastas azuis com os processos deste tamanho, assim, hein? Ainda bem que está acabando, porque isso é outra questão. Bom, enfim. Agora, de todas as reformas, e essa é apenas a reforma que tem aí, mais uma vez um alerta, a previdenciária é a mais importante e urgente. Previdenciária e fiscal, senão o país quebra. Muito bem. Outro livro que eu recomendo para vocês, esse aqui, A Quarta Revolução. Agora a questão não é choque de gestão, tem que fazer reforma e reinvenção. E nós precisamos construir um novo contrato social, substituindo o da Constituição de 88, mas que preserve as garantias e os direitos que forem sustentáveis daqui para diante, né? Então, esse livro, A Quarta Revolução, é um belíssimo trabalho sobre a evolução do Estado no mundo. Ele compara o Estado ocidental com o Estado asiático, com as saídas. Recomendo, é um dos melhores livros que recentemente já lemos a respeito do assunto. Muito bem. A estratégia de implantação, só faltam 2 slides aí para a gente ver. A questão é o seguinte, o fundamento é simples, é uma estratégia de reforma radical, sem concessões, mas combinada com implantação gradual. Como eu digo, isso é tarefa para uma geração. E aí nós temos que ter esses 5 pontos que estão aí, né? Primeiro, um projeto robusto de reforma e reinvenção do Estado. Isso devia estar na agenda dos candidatos. Compartilho com você, Wagner, um certo ceticismo, porque, seja por ignorância política ou por puro oportunismo, eles vão querer esconder essa questão. E vão prometer que vão dar um jeito, etc. e tal. Então, a gente tem que cobrar, nós temos que cobrar de nossos candidatos isso. E não é só do presidente, não, são dos congressistas, né? São dos candidatos a governador, etc. Construir uma coalizão de forças que patrocine esse projeto. Acho que um ponto muito importante, assim, as forças dos profissionais da gestão pública podem ter um protagonismo importante nisso. Comunicar, convencer, atrair corações e mentes. Eu acho que nisso nós temos um grande aliado, é a realidade. O Estado brasileiro está começando a colapsar. O Rio de Janeiro, onde a gente vive lá, a gente percebe isso claramente. Já teve pior, mas pode piorar ainda mais. Então, tem essa questão. Outros estados estão piorando. Conquistar algumas vitórias rápidas e sequenciar a agenda. Então, é uma maratona para uma gestão, né?
E a questão é o seguinte, mais uma vez um alerta, a crise do setor público brasileiro está se generalizando e não temos tempo a perder. Então, você imagine, se a gente não fizer essa reforma, nós vamos começar a viver uma eterna greve de caminhoneiro. É isso, para a gente se acostumar a isso. E, para concluir, foi a respeito da greve de caminhoneiro que eu queria trazer uma mensagem final para a reflexão de um brasileiro que eu tenho uma grande admiração e afeto, quase tão grande como que eu tenho pelo Luiz Augusto. Olha só que declaração de amor aqui, Luiz. Você sabe que eu moro no coração, né? Mas é o seguinte, não é um Luiz, mas é um Fernando. Escreveu isso há 15 dias. O preço da gasolina não precisava ser tão alto. Cerca de 45% são impostos. A máquina dos governos em Brasília e nos estados não dispensa esse dinheiro, porque jamais soube reduzir os seus custos. Os políticos e a elite burocrática ainda não caíram na realidade. A máquina administrativa é de um país ilusório, muito mais rico do que o país concreto que todos nós habitamos em carne e osso. É esse país de fantasia que precisa desaparecer com sua máquina de Estado catapultada para o mundo real. Vivemos num momento de avanços tecnológicos que poderia tornar o enxugamento dos gastos muito mais fácil do que no passado. Fernando Gabeira, A Falta que um Governo Faz, ele publicou no Globo de 25/6. Mas não vamos desistir do Brasil. O canal Governança em Foco é um oferecimento da AZ, tecnologia e gestão para o setor público há mais de 28 anos.